As legiões romanas eram altamente organizadas e bem treinadas para a guerra. Aqui estão algumas das principais estratégias de guerra utilizadas pelas legiões romanas. Disciplina. As legiões romanas eram conhecidas por sua disciplina rigorosa. Cada soldado era treinado para seguir ordens rapidamente e sem questionar. Isso permitiu que os comandantes romanos controlassem suas tropas de forma eficaz em batalha. Flexibilidade. As legiões romanas eram capazes de se adaptar a diferentes situações de batalha. Por exemplo, eles poderiam mudar rapidamente de uma formação de ataque para uma formação de defesa, dependendo das necessidades da situação. Uso de táticas de engenharia. As legiões romanas eram habilidosas em táticas de engenharia, como a construção de pontes, estradas e fortificações. Isso lhes permitia manter o controle sobre o território conquistado e controlar o movimento das tropas inimigas. Uso de armas especializadas. As legiões romanas eram famosas por seu uso de armas especializadas, como a pilum, lança de arremesso, e a gladius, espada curta. Essas armas eram projetadas para serem altamente eficazes em combate corpo a corpo. Táticas de cerco. As legiões romanas eram capazes de montar cercos eficazes contra cidades e fortalezas inimigas. Isso geralmente envolvia o uso de torres de cerco, rampas e arietes para derrubar as muralhas e portões da cidade. Inteligência militar. As legiões romanas eram conhecidas por sua habilidade em obter informações sobre o inimigo. Isso lhes permitia identificar pontos fracos e vulnerabilidades no inimigo, o que poderia ser explorado em batalha. Essas estratégias de guerra ajudaram as legiões romanas a se tornarem uma das mais eficazes e poderosas forças militares da história. Cerco romano a Jerusalém em 70 d.C., a história de uma batalha épica que marcou o fim da independência judaica. Jerusalém foi palco de um dos mais marcantes episódios da história antiga, o cerco romano em 70 d.C., liderado pelo general Tito. O evento, bem documentado por historiadores como Flávio Joséfo e Tácito, marcou o fim da independência judaica e teve desdobramentos significativos na história da região. O cerco começou em abril de 70 d.C., quando as legiões romanas cercaram a cidade, bloqueando todas as rotas de entrada e saída, cortando o fornecimento de alimentos e água para dentro da cidade. Dentro da cidade, facções rivais lutavam pelo controle, enfraquecendo a resistência judaica contra os romanos. Em maio de 70 d.C., os romanos lançaram o primeiro ataque, construindo uma rampa para escalar as paredes e usando torres de cerco para lançar pedras e projéteis sobre as defesas judaicas. Os judeus responderam com táticas de guerrilha, mas não foram capazes de impedir a entrada dos romanos. Após um período de trégua, os romanos lançaram um segundo ataque em julho de 70 d.C. e conseguiram invadir a cidade, tomando o Templo de Jerusalém. Com a tomada do templo, os romanos incendiaram o santuário e destruíram completamente o templo, marcando o fim do judaísmo como uma religião centrada no templo. Os judeus restantes continuaram a lutar contra os romanos, mas a cidade acabou caindo nas mãos dos romanos em setembro de 70 d.C. Os romanos mataram muitos judeus e escravizaram outros, saqueando e destruindo a cidade. O cerco romano a Jerusalém foi um evento devastador que causou a morte de milhares de pessoas e teve consequências profundas para a história da região. A destruição do templo marcou o fim da independência judaica e a diáspora judaica que se seguiu teve impacto significativo na história do judaísmo e do cristianismo. O evento é lembrado até hoje como um dos momentos mais marcantes da história antiga.